Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 20 de novembro de 2024, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz que Deus percebeu a maldade e a corrupção do ser humano. Então ele decidiu exterminar o homem. Ele mandou um dilúvio para destruir a corrupção do homem. E Noé foi o homem escolhido por Deus para construir uma arca para salvar as espécies. E ele mesmo e a sua família, porque ele era um homem justo. A palavra do Senhor diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para a terra e viu um justo chamado Noé. E quando Deus escolheu Noé para essa missão, conforme lemos, o Senhor disse a ele: entra tu e toda a tua casa. Noé entrou na arca com os seus filhos e as suas noras. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de unidade. Quem andou nos caminhos do Senhor foi Noé, mas toda a sua família foi contemplada, foi abençoada. Porque o nosso Deus, ele respeita a aliança. O nosso Deus é o Deus da família. Quando Josué falou para o povo endireitar os seus caminhos, abandonar a bruxaria, a feitiçaria, os deuses falsos dos seus antepassados, ele declarou: escolhei, pois, a quem vocês vão servir. Se vão servir ao nosso Deus ou se vão servir os deuses dos vossos pais, os demônios que vossos pais serviram. No entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse apenas eu vou servir ao Senhor. Eu e a minha casa. O ser humano está alinhado à família. Quando Deus olha para o homem, ele olha a sua família. Porque foi Deus que criou a família. Quando ele viu que Adão estava só, fez uma auxiliadora, fez uma adjuntora para caminhar com ele, para reproduzir, multiplicar. Isso significa que quando a salvação entra numa casa, toda a casa deve ser tocada. A vontade de Deus é essa: que toda a família, todos sirvam a Deus. Não apenas um ou dois. É claro que cada um tem o seu chamado. Muitas das vezes cada um tem o seu ministério. Cada um tem a sua dimensão, porque Deus não deu o mesmo número de talentos para todos. Não. Cada um levou uma porção. Dentro da mesma casa, cada um tem a mesma porção, mas todos devem servir a Cristo. Essa é a vontade perfeita de Deus. Mas não é isso que tem acontecido muitas das vezes nas nossas casas. Um serve, o outro não. Dois servem, os outros não.
É aquela guerra de deuses dentro de casa. Um serve ao Deus vivo, outro está a servir ao Deus do mundo. O outro está no pecado, está na vaidade, está nos vícios. Essa é a realidade das nossas famílias. Nem todos receberam Jesus. Nem todos aceitaram Jesus. Nem todos andam nos caminhos. Mas quando não entrou para ser salvo, ele entrou, ele e toda a sua casa. A palavra do Senhor diz que quando Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a louvar, eles começaram a adorar à meia-noite. Foram louvando. E de repente surgiu um terremoto, as cadeias da prisão se quebraram, as portas se abriram. E eles foram livres. Foi Deus que enviou esse terremoto para a salvação deles. O carcereiro da prisão, observando essa situação, esse milagre, ele se rendeu aos pés de Jesus. Ele foi ter com Paulo e Silas. O que é que eu faço para ser salvo? Ele perguntou. Atos 16. O que é que eu faço? Porque ele percebeu que Paulo e Silas tinham um Deus vivo. Um Deus que livra, um Deus que salva, um Deus que liberta. Ele percebeu que aquele acontecimento tinha a mão do Todo-Poderoso. Tinha a mão do Altíssimo. Não era normal acontecer terremotos nas prisões à meia-noite, as cadeias se quebrarem, as portas se abrirem. Ele sabia que isso aconteceu porque os 2 homens de Deus estavam lá. Ele sabia o motivo pela qual eles haviam sido presos. É por pregar a palavra, por fazer a obra de Deus. Então ele sabia, esses aqui são homens de Deus. Depois desse sucedido, ele ficou rendido e ele perguntou o que ele tinha que fazer para ser livre, para ser liberto. E Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Ele perguntou como se fosse para ele, mas eles responderam de uma maneira abrangente, porque a salvação é para toda a casa. O plano de salvação é para toda a família. O desejo do coração de Deus é que nós e a nossa casa venhamos a servir ao Rei. O nosso Deus, ele valoriza tanto a família que ele deu uma família ao seu Filho Jesus. O Senhor Jesus poderia ter vindo para a terra já adulto, mas Deus cumpriu todos os protocolos. Ele teve uma família como um homem normal. Tanto mais que a Bíblia refere-se ao Senhor Jesus como filho de Davi, da descendência de Davi. E quem é descendente de Davi? José, o pai do Senhor, o pai terreno, o pai de criação do Senhor Jesus. A Bíblia considera o Senhor Jesus descendente de Davi, que é da família de José. Então Deus não tirou os méritos de José como pai. Ele é pai do Senhor Jesus.
ele está contado na linhagem Ramande remande que rebo de José. Rimande que remande rebo. Deus deu um pai, deu uma mãe, deu irmãos. Ramande que reba, porque o nosso Deus é um Deus da unidade, é um Deus de família. Até os animais, conforme lemos, não foram sozinhos. Foram macho e fêmea. Nós lemos a palavra. De todo animal limpo tornarás para ti 7, macho e sua fêmea. Remande, que rebase, que reba. Deus nos levantou como intercessores da nossa casa, intercessores da nossa família, para trazê-los para Cristo. Ramande que rebo, para trazer a nossa casa e a nossa família para Cristo, porque Deus quer que todos sejamos salvos, nós e a nossa casa. E nós hoje vamos orar por isso, para que Deus salve também a nossa casa. Tem aqueles familiares, tem aquelas famílias que todos estão na presença de Deus, amém? O fato de estarem todos não significa que não devemos orar, muito pelo contrário. Devemos orar para que permaneçam. Ramande que rebe, aqueles que ainda não estão. Devemos orar para que Deus resgate. Remande que rebe, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ramande que remande rebo. Riba se que rebo, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és um Deus de alianças, um Deus de promessas, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que tudo executa. Remande que rebo, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Ramande remande que rebo, o Deus sobre todas as coisas. Remande que remande. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na tua santa e bendita presença, porque mais uma vez o Senhor nos sustentou, nos ajudou, nos despertou. Ramande que remande, louvado seja o teu nome. Remande que rebo, para todo sempre. Rimande que rebo, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Remande que reba, não temos palavras, Deus, para agradecer. Raba a tua bondade, ó Deus. Rimande que remande rebo. Pai, perdoe as nossas falhas e as nossas iniquidades, porque nós temos pecado contra ti, Senhor Jesus. Muitos de nós, remande que rebo, não somos intercessores da nossa casa, da nossa família, quando é esse chamado que Deus nos deu. Todos nós devemos interceder, ramande rebo, clamar pela nossa casa. Como será quando o Senhor Jesus voltar? Você vai subir e a tua família vai ficar. Ramande remande que remande rebo. Riba se que rebo, perdoa-nos, ó Deus. Quando somos negligentes, preguiçosos, não pagamos o preço, não estamos na brecha pela nossa casa. Remande que rebo, e pela nossa família, Deus. Perdoa o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Tudo aquilo, ó Pai, que não agradou, não glorificou o teu santo e bendito nome. Ramande remande rebase que rebo. Rimande que rebo, tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Não nos lances fora da tua presença e nem retires de nós o teu Santo Espírito.
Remande, que reba. Pai, nós nos levantamos nessa manhã, clamando, ó Deus, pela nossa casa, clamando, ó Deus, pela nossa família. Ramande, que remande, rebasse, que reba. Ribasse, que reba. Assim conforme o teu servo Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que seja a mesma declaração. Ramande, que reba, que venhamos cumprir com todo fervor. Ramande, rebasse, que reba, com toda a dedicação. Senhor Jesus, entra dentro da nossa casa. Ramande, que reba, entra dentro da nossa família. Rimande, repreenda todo espírito contrário. Rebasse, que reba, todo espírito contrário que entrou dentro da nossa casa. Ramande, que reba, arranca, Deus. Ribasse, que reba, e lança fora espíritos de brigas, de contendas. Ramande, que reba, de dissensão, de divisão. Ramande, que remande, reba, quebra, Jesus. Rabasse, que reba, tudo aquilo que entrou dentro da nossa casa para trazer discórdia. Ramande, reba, incredulidade e separação. Rebasse, que reba, que seja quebrado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ramande, remande, rebasse, que reba. Ribasse, que reba, Senhor, sopra o teu vento dentro da nossa casa e remova todo o vento contrário. Ribasse, que reba, toda a força contrária, Deus. Ramande, que reba, que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha remover do nosso meio. Ramande, remande, que rebos. Repreenda a incredulidade. Rebasse, que repreenda a desobediência. Ramande, que repreenda o orgulho, a altivez, a soberba. Ramande, que reba, o desejo pelas coisas do mundo, Deus. Ramande, que reba, resgata os nossos familiares que estão perdidos na dúvida, na incredulidade. Ramande, que remande, perdidos no pecado. Rabasse, que remas, tu és um Deus. Tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus de aliança, um Deus de promessas. Ramande, que reba, salva, Deus, a nossa casa. Ramande, reba, salva, Deus, a nossa família de todo o laço do passarinho, de toda a peste perniciosa. Ramande, reba, comece a quebrar, ó Deus, os poderes das trevas que se levantam contra a nossa casa. Ramande, que reba, contra a nossa família. Tudo aquilo que tem sido impedimento. Rimande, que remanda, ramande, reba. Rabasse, que reba, para que os nossos familiares se arrependam e se convertam. Ramande, que remas, remove esse impedimento. Remove esse bloqueio, essa barreira, essa muralha e fortaleza. Ramande, que rema, quebra, Deus, os altares. Ramande, que rema, erguidos contra nós e a nossa casa. Ramande, que rema, quebra os altares, as muralhas, as fortalezas. Todas as palavras de maldição declaradas sobre os nossos familiares, Pai, quebra. Ramande, que reba, seja quebrado, seja destruído. Liberta, Deus, a nossa casa, os nossos familiares. Liberta dos vícios. Raba, liberta da prostituição, da fornicação. Ramande, que remanda, liberta, Deus. Rimande, que remande, reba. Raba, se que reba, liberta, Deus.
Remande que reba. Não permita que nenhuma alma da nossa casa se perca, Deus. Ramande que reba. Não permita que nenhuma alma, Senhor, de dentro da nossa casa, Ramande que reba, venha, Deus. Rimande que rema, venha sair do aprisco, venha sair da presença, da comunhão, da aliança. Ramandereba, aquele que está afastado, traz de volta. Rabapai, aquele esposo que de repente decidiu não servir mais a Deus, decidiu abandonar os caminhos do Senhor e saiu de casa. Ramandei que reba, Senhor, resgata, traz de volta, Jesus. Ramandei que reba, traz de volta, Jesus. Liberta os esposos, liberta os filhos, liberta a esposa. Ramandereba, liberta, Jesus, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos primos, os nossos avós. Riba, os nossos amigos, aqueles que temos como família. Ramandereba, liberta também, ó Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Remanda, liberta a nossa casa. Riba, Sequereba, liberta, Deus. Lava agora a nossa casa com teu precioso sangue. Riba todos os esfriamentos, toda a fraqueza é espiritual. Ramande, que rebo, quebra, Deus. Aviva a nossa casa a partir dessa manhã. Remande, que rebo, que todos tenham fervor na oração. Ramande, que rebo, que todos tenham fervor na oração. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ramande, que remande, rebo, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus que salvou Noé e toda a sua casa. Ramande, rebo, é o Deus que nós buscamos. Ramande, que remande, rebo, porque nós queremos toda a nossa casa aos pés da cruz. Ramande, que rebo, nós queremos toda a nossa família aos pés de Jesus. Então entra com libertação, Jesus. Entra com cura dentro da nossa casa. Ramande, que rebo, dentro da nossa família, Jesus. Riba-se, que rebo, repreenda as brigas, as contendas. Ramande, que rebo, a enfermidade cai por terra. Raba-se, que remande, rebos. Ramande, que remande, rebos. Repreenda os poderes do inferno trabalhando contra a nossa casa. Trabalhando, ó Deus, contra a nossa família. Remande, rebase, que remande, rebo. Ribase, que rebo. Que essa força maligna, que esse espírito maligno que domina a nossa casa, que venha cair por terra. Ramande, que reba, no poderoso nome de Jesus. Rimande, remande, que rebos. Raba-se, que rebo, quebra, Jesus, todas as forças do inimigo de dentro da nossa casa e da nossa família. Ramande, remande, rebase, reba. Rimande, que rebo, salva, Deus, a nossa casa e nos levanta como intercessores. Ramande, que rebase, que reba. Rimande, que rebase, remande, reba. Ó Deus, ramande, que remande, reba.
Que nessa quadra festiva, Pai, riba, que sejamos uma verdadeira família. Restaura, Deus. Raba, renova, fortalece. É o que nós te pedimos no poderoso nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos consagrar esse dia nas tuas mãos, o nosso dia da nossa casa, da nossa família. Ramande que reboque toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para esse dia, Pai, que não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, jamais para todo sempre. Amém.